Vamos ler as Escrituras, mas antes disso vamos fazer uma última oração. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor por esta parte, agradecemos o Senhor pelos irmãos, pelas irmãs, agradecemos por esse companheirismo, por esse momento que louvamos o Senhor, agradecemos o Senhor por nos fazer parte da palavra, deste ministério que o Senhor enviou para esse último dia, o ministério do sétimo anjo, o ministério de Malaquias 4, 5, 6. Isso não é um ministério de uma igreja local, como as denominações falam, mas é o ministério do sétimo anjo, o ministério do último dia. Estamos aqui agradecidos, ó Pai. Abençoa os ofertantes que têm ofertado, os dizimistas que têm dizimado. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, nós vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 10, versículo 30. Aleluia. São João, capítulo 10, verso 30. Vamos falar um pouquinho sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo. É muito bom de vez em quando falar um pouquinho sobre a deidade do Senhor Jesus. A deidade do Senhor Jesus Cristo declara que Ele é Deus. Declarado. São João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas que procedem de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra ou obra boa, mas pela blasfêmia, porque tu os blasfemas. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Bom, isso eles não aceitavam. Isso aqui eles não aceitavam. Mas a outra parte eles aceitavam, quer ver? São João 3. Já a outra parte eles aceitavam. Isso eles não aceitavam. Aceitar que ele era Deus, jamais. Mas aceitar que ele era um homem enviado de Deus, eles aceitavam. São João 3, verso 1. São João 3, verso 1. Isso eles não aceitavam, mas isso aqui, lá nos debates deles, eles não aceitavam que Jesus era Deus de jeito nenhum, ao ponto de encontrar com ele e tentar matá-lo, apedrejá-lo. Mas lá nos debates deles, lá nos cultos deles, na reunião de pastores deles, eles diziam: não, ele é um homem de Deus mesmo e tal. Quer ver? São João 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Sabemos é mais de um. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 100, 200. Está no plural. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Essa parte eles aceitavam, a outra não. Todo mundo, principalmente os pregadores mais velhos que conhecem a história de William Branham aqui no Brasil, todo mundo sabe que ele foi um homem abençoado. Todo mundo sabe que ele foi um homem abençoado por Deus e que Deus maravilhosamente, poderosamente agiu através dele. Mas profeta não. Ser profeta não. Não, profeta não. Deus usou muito esse homem e tal, e olha que coisa que nós não vemos esses dias. Mas profeta não.
Teve um pregador, por favor, estou conversando, tem alguém conversando? Aí teve um pregador, daquele que joga capa, que fica jogando raio pelas mãos e o povo vai caindo, jogando raio, um baixinho, branquinho, Benihim contou a história dele no púlpito, para todo mundo, a história de William Branham. Aquele homem, olha, nunca vi um homem como aquele, Benihim, muito famoso. Aí no final ele conta daquele homem que foi cego, que foi tentar desafiar o irmão Branham, lá no púlpito, sobre cegueira. E Benihim contando sobre isso. E aí disse, e aquele homem desafiou o homem de Deus. E o William Branham, ele então disse, como você desafiou o Espírito Santo, você veio aqui para me desafiar, para tentar enganar o Espírito Santo, pois agora você não tinha, na verdade era problema pulmonar, câncer, né? Tuberculose. Você não tinha, agora você tem. E na hora caiu nele. E o homem pediu misericórdia e não podia ter mais, porque atravessou a linha de misericórdia. Aí o Benihim parou nisso. Mas só que esse William Branham colocou na cabeça que é Elias. Você entendeu? Aí o Benihim fala assim, só que ele colocou na cabeça dizendo que é Elias. Quer dizer, admitiu todo o trabalho e todo o poder de Deus que era feito no ministério de William Marion Branham. Mas Elias não. Todos os homens, você tem no Brasil alguns homens que conhecem a história de William Branham. Não, aquele homem, ou eu vi a história, conheço a história, sei da história, eu vi, mas profeta não. É a mesma coisa. Jesus estava lá, é o mesmo Espírito, Jesus estava lá, naqueles dias, manifestado em carne, Deus em carne humana. Eles não admitiam que Deus estava no meio deles. Não era admissível que Deus estava no meio deles. Mas admitia que Deus estava nele. Olha só, que situação. Estava a um passo de crer, né, irmão? Porque admitir que Deus estava nele é uma coisa. E ele só faltava admitir que ele era Deus, só isso. Admitia que Deus estava nele, mas só faltava admitir que ele era Deus. Só isso, mais nada. Ei, que coisa, uma coisinha mudou tudo. Tudo mudou. Glorificou a Deus pelas obras feitas através do homem, mas esqueceu que ele estava prometido. Esqueceu que ele era profeta. Glória a Deus. Mas nós não esquecemos. Amém, irmão? Nós não passamos despercebido. Nós somos o tipo da noiva, o tipo de Abraão. Quando o anjo do Senhor apareceu, não passa despercebido. Deus revelou nosso coração. Amém, irmão? Deus abriu nosso entendimento. Abriu nosso entendimento. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós somos agradecidos por esta palavra, por essa mensagem que o Senhor nos deu, meu Deus. Oh Deus, mesmo que nós possamos fazer alguma coisa para agradar o Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, não tem nada que possamos fazer. A única coisa que o Senhor quer de nós é só nossa obediência, porque nós já aceitamos a Tua palavra. Já aceitamos o que o Senhor enviou. E a única coisa que o Senhor pede de nós é só obediência. É só crer e obedecer. E não duvidar. Crer somente. Somente creia. Oh Deus, muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então o panfleto, inclusive, até o irmão Wilson está rodando por aí. Não sei se já rodou aqui em Birité, vocês já viram. Está rodando em todos os lugares aí com a moto propaganda que ele tem, rodando em todos os lugares aí, anunciando os programas, anunciando o site, anunciando o aplicativo, anunciando tudo. Então o nome do panfleto dessa vez é: você prefere ficar com o que a igreja diz ou ficar com o que os apóstolos ensinaram? É o panfleto, frente e verso, simples, não é muito assim cheio de coisa, não é muita coisa, mas chama a atenção de algumas pessoas. Então, você prefere ficar com o que a igreja diz ou ficar com o que os apóstolos ensinaram? Então, depois que os irmãos terminarem a pregação, se os irmãos quiserem pegar alguns panfletos e fazer aquele evangelismo, tentar ganhar uma alma preciosa para o Senhor Jesus Cristo, está ali os panfletos. Amém? Amém? Muito bem. Graças a Deus. Aleluia. Olha, irmãos,
se não fosse por causa da revelação, porque isso precisa ser revelado, a deidade do Senhor Jesus Cristo precisa ser revelada. Você sabia que a deidade do Senhor Jesus Cristo, para entender, conhecer de que Ele é Deus, precisa mais de revelação do que para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Precisa mais de revelação para saber quem é Deus do que batizar no nome dele. Porque o profeta diz na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que não é nem necessário ter revelação para batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito na Bíblia. Porque está escrito na palavra. Amém, irmãos? Porque está escrito. Está escrito. Atos 2:38, Atos 8:16, 14 ao 16, Atos 10:48, Atos 19, do versículo 1 ao 5, Atos 22, verso 16, Romanos 6:3, Gálatas 3:27. Então não é necessário tanto revelação para o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito, está escancarado nas Escrituras. Mas precisa-se de uma revelação para saber quem é Deus. Amém, irmãos? Precisa-se de uma revelação para saber quem é Deus. Agora, se a revelação não chegasse a mim e a você, também, da mesma forma que Anás e Caifás agiram, nós também agiríamos. Quando você sai por aí pregando, evangelizando e mostrando para um trinitariano que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, de que Ele é o primeiro e o último, e que Ele é Deus, ele sai com paus em cima de você. Não é. Jesus não é Deus. Então, para quem não tem revelação, isso é uma coisa difícil de conceber. Para quem não tem revelação. E se a revelação não chegasse para nós, não chegasse para mim, se a revelação não chegasse para mim e alguém viesse pregar para mim sobre isso, eu iria combater. Se a revelação não chegasse. Então a revelação veio. É necessário uma revelação divina para saber quem Jesus Cristo é. É necessário. Quem está entendendo? Amém. Presta bem atenção. Quero que vocês observem bem que existe uma revelação de Deus para as pessoas e existe uma revelação de Deus nas pessoas. Eita, pastor, isso é uma coisa difícil de aprender. Existe uma revelação de Deus para as pessoas e existe a revelação de Deus nas pessoas. Porque o mistério de Deus é Cristo. E Cristo em vós é a esperança da glória. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O mistério de Deus é Cristo. Mas só que Deus para as pessoas precisava de uma revelação vindo do céu. Foi o que Pedro disse. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Amém. Entendeu? Então, Jesus está perguntando quem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O que dizem acerca do Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Para nós, para o religioso, para o homem lá fora. Quem é? Uns dizem que o Senhor é isso e aquilo outro. E para vocês? Quem é? Quem que seja? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus? Se você observar, Pedro primeiro colocou ele como Deus primeiro. Como Deus. Cristo é Deus. Amém, irmão? Amém. Cristo é Deus. Lucas 2:11. Porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Senhor, Cristo, o Senhor. Senhor só existe um, que é Cristo.
o Senhor. Então Pedro foi e disse: tu és o Cristo. O Cristo é ungido. Cristo é ungido. Mas quem está ungindo a carne humana? É Deus mesmo. Amém? Então, ele estava se relacionando com os homens. Aí Pedro diz: o Filho do Deus vivo. Amém, irmão? Porque Deus, para se relacionar com os homens, tinha que ser filho, não pai. Tinha que estar na forma de filho e não na forma de Espírito Santo. Então, esta revelação Pedro teve, de ser Deus e relacionar com os homens, filho de Deus. Amém, irmãos? Pedro teve a revelação. E quando Jesus viu isso, Jesus disse: puxa, em outras palavras, teve a revelação de quem é Deus e sabe da revelação de como se relaciona com as pessoas como filho. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Aí Jesus disse: olha, Pedro, nem Anás, com toda a sua sabedoria das palavras, mesmo se ele estudasse o tempo todo os fariseus, Pedro, não foi a carne, nem se você estudasse a vida toda para encontrar isso, nem se você fizesse seminário, fizesse faculdade, teologia, em outras palavras, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi tu, não foi você, não foi a carne, não foi seu intelecto, não foi seu entendimento próprio, foi o Pai. Amém, irmãos? Amém. Foi Deus que abriu sua mente, abriu seu entendimento, abriu sua compreensão para ver e entender isso. Então, se Deus não tivesse aberto o nosso entendimento, nós íamos pegar pedras e varapaus para poder jogar em quem estivesse pregando isso para nós. Nós iríamos pegar em pedras e varapaus. Claro que não no sentido literal, mas bater a porta na cara dele. Não liga para mim mais, não manda mais para mim, não me entrega mais isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Se não fosse a revelação de Deus, também negaríamos essa deidade. E se nós negássemos que Jesus é Deus, já estamos em pecado lá embaixo do escuro. Porque Jesus Cristo disse: se não credes que eu sou, permanecereis nos vossos pecados. Já está no pecado e vai permanecer mais ainda. Está vendo? Então, a mensagem veio. Eu estava ali, você estava ali. Não sabe como veio. Cada um tem sua experiência. Uns veem pelo rádio, outros veem pela evangelização pessoal mesmo, outros veem pelo panfletinho pegado na esquina, outros veem pelo programa de rádio, pela internet, pelo YouTube, despertou, e ali Deus abriu o entendimento. Deus abriu o seu entendimento. Deus abriu o seu entendimento. Você compreendeu que Deus é Jesus e Jesus é Deus. Você não negou. Mas se você negasse, se você não cresce que Ele morreria em seu próprio pecado. Mas Deus não permitiu que nós morrêssemos no nosso próprio pecado. Amém, irmão? Porque nós cremos que Ele é o grande eu sou. E sendo eu sou, Ele é o Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então, foi a graça de Deus. Às vezes eu estou caminhando, fazendo a minha caminhada matinal, de manhã, e estou ali caminhando. Eu caminho 5 km todo dia. Eu estou caminhando, estou ali conversando ali, às vezes as pessoas passam assim: o que o senhor está falando sozinho? Eu estou ali agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por esse profeta, muito obrigado por essa mensagem. Amém? Amém. E o povo não sabe, o povo fica ali: o que o senhor está falando sozinho? E eu estou glorificando a Deus. Glorificando a Deus, sentindo a dorzinha: obrigado pela cura, Senhor, obrigado, eu estou curado, Senhor. E estou andando ali, e o diabo fala assim: você está doente? Eu estou curado, Satanás. Aleluia. O crente tem que ser um estranho. Vamos lá pegar essa mensagem. Ou estranho. Nós, como cristãos, temos que ser estranhos, irmãos. Somos pessoas estranhas, estrangeiros, peregrinos, forasteiros. Então observe bem que o que não entrava na cabeça dos sacerdotes
é que aí que está a questão. Vamos supor, uma comparação, longe de mim ser Caifás, meu Deus do céu. Mas vamos supor que eu sou Caifás, estou ali, Anás, e estou pregando todo dia sobre o Deus que abriu o mar vermelho. Estou pregando todo dia do Deus que tirou a Daniel da cova do leão. Estou pregando todo dia do Deus que livrou os filhos hebreus da fornalha ardente. Porque essas eram as pregações de Anás e Caifás, eles só tinham o Antigo Testamento. Então eles ali ficavam pregando Moisés, e pregando tudo, e lendo salmos e tudo, falando daquele Deus. Porém, agora esse Deus que eles tanto falavam, estava em carne e osso na frente deles. E isso eles não admitiam. É isso que eles não queriam admitir. O Deus que eles estavam falando o tempo todo, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que falou com vossos pais, o Deus que falou com Moisés na sarça, o Deus que visitou nossos pais e tal. Aquele Deus que todo sábado era separado o dia só para falar dele. Quando apareceu em carne humana, literalmente, não, isso é admissível. Isso é inadmissível, não é aceitável, não pode, não. Por que o homem sempre teve essa dificuldade de receber Deus como homem na terra? Quantos dias Isaías 9? Pois é, mas parece que tem pregadores que fogem algumas escrituras. Quem sabe Anás e Caifás, nas suas reuniões ministeriais, não pregando para a sinagoga e nem para o templo, quem sabe nas suas reuniões internas, eles debatiam algumas escrituras, pregavam algumas profecias. Vamos analisar aqui o livro de Isaías hoje, no capítulo 7 e no capítulo 9. Bom, no capítulo 7 está dizendo que uma virgem vai conceber. Tem que ser de Deus, porque uma virgem conceber... E tal, vai lá. E está dizendo aqui que é Emanuel. Pois é, Emanuel. Então, Emanuel, nós temos a tradução aqui no hebraico, que Emanuel é Deus conosco. Tudo bem. Vamos para Isaías 9. Isaías 9 está dizendo que o menino vai nascer. O menino vai nascer, e o principado, né? Toda a glória vai estar sobre ele. O principado todo vai estar sobre ele. Ele vai ser chamado com porções de título, né? Que vai ser chamado de Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. E então, é isso. Bom, então ele vai vir dessa maneira, dessa forma. Então é dessa maneira que está. Só que aí, eles entenderam que Deus, sendo majestoso, onde estava no palácio de marfim, entre os anjos, não passava na cabecinha dele que ele estaria envolto em faixas e com mosquito e besouro andando pelo seu nariz e ouvido por ali, no curral. Eles não imaginavam isso. Não imaginaria. Eles pensavam que seria uma princesa, uma donzela vindo. Talvez a minha filha, eu estou guardando a virgem para isso. Anás e Caifás, eu estou guardando a minha virgenzinha para isso. Quem sabe ela? E você sabe que era uma princesa, adornada e tal, e era uma Mariazinha lá. Então, foi tudo ao contrário que eles pensou. Foi tudo ao contrário. O irmão Branham, ele encontrou com um rabino, um judeu. E olha só o que o rabi falou para ele. Presta atenção. Como um certo judeu disse para mim uma vez, no parágrafo 133, Divindade Explicada. Me parou e disse uma vez, quando eu estava falando com ele, ele disse, qual deles é o seu Deus? Aí ele disse, olha, vocês não podem, vocês pregadores, falando de gentios, né? Vocês não podem repartir Deus em 3 pedaços. Vocês repartem Deus em 3 pedaços. O irmão Branham disse, não, eu não reparto, eu não corto ele em 3 pedaços, de modo nenhum. Não. Então ele disse, o rabino disse, qual deles é seu Deus?
Eu disse, Rabino, não há 3 deuses. Não existe tal coisa como 3 deuses. O Rabino insistiu, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Aí o irmão Branham disse, não, Senhor, nós não cortamos. Vê? Não cortamos. Certamente que não corto, Rabi. Seria difícil para o senhor crer nos profetas e nas profecias? Ele disse, não, eu creio nos profetas e nas profecias. Então o irmão Branham chamou ele para a escritura. Levou ele à escritura. Então, Rabi, me responda. Em Isaías 9:6, de quem ele estava falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. O Rabi diz, bom, ele será o Messias. Ele será o Messias. Eu disse, então, Rabi, que relação o Messias terá com Deus? O Rabi diz, bom, ele será Deus. Então isso é que eu pensei, Rabi. O Rabi colocou a água até as pernas. Então vamos lá. Aí ele então ainda não ficou convencido. Ele disse, ele será Deus. Mas aí o Rabi pensou e disse assim, mas peraí, longe de Deus ter um filho. O Rabi pensou, o Rabi na hora balançou. Se é ele, será Deus. Aí o irmão disse assim, é isso exatamente o que eu pensava, Rabi. É aí que eu queria te pegar. Aí o Rabi ficou assim, pensou, mas peraí, longe de Deus ter um filho. Aí o irmão disse assim, Rabi, o grande Jeová fez sombra sobre uma mulher, assim como o profeta disse que ele faria, e criou uma célula de sangue, e através dessa célula de sangue, Rabi, é que surgiu o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. O corpo de Cristo. Vê? Então, o irmão Branham explicando para ele, o próprio Espírito que é Criador, o próprio Deus que é Criador, criou no próprio óvulo, criou a própria célula sanguínea, e entrou ali e fez um corpo para si mesmo. Ele gerou a si mesmo. Não foi a mulher que gerou. Porque se Maria gerasse, seria de José. Mas ela não gerou. Quem gerou foi Deus. Amém, irmão? Amém. Não foi Maria que gerou. Mas pastor, a barriga está crescendo. Mas não era ela que estava gerando. Porque se ela estivesse gerando, seria de José. Mas não era ela gerando, era Deus gerando a si mesmo. Amém, irmão? Era Deus gerando a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Grande. Por isso que Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Porque Deus foi manifestado em carne. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Vê? Então o que acontece? Que eles, os sacerdotes, não entrava na cabecinha deles de que Jesus, aquele homem na frente deles, fosse aquele Deus que eles tantos pregaram desde sua mocidade. Desde quando a primeira vez foi introduzido ao púlpito. É isso que eles não aceitavam, mas o nosso Deus, aquele Deus que nós pregamos, que mencionamos, todo aquele Deus é esse? Ou seja, tudo aquilo está aqui? Sim, está toda a plenitude, amém, irmão? Colossenses 2,9, toda a plenitude habitou corporalmente nele. Amém? Estava ali, de pé diante deles, em carne humana. Então, precisa-se de uma revelação para entender isso. E se não fosse a revelação divina para mostrar isso para nós isso, se não fosse a revelação, nós íamos fazer o que eles também fizeram.
Então, quando uma pessoa for evangelizada, irmãos, não culpe ele de tanta incredulidade. É incredulidade, na verdade. É incredulidade. Por não crer, é incredulidade. Mas não crucifica ele tanto, porque já está crucificado. Porque quem não crê já está condenado. Já está condenado. Quem não crê já está condenado. Então, observe bem. Então, você tem que entender que é a falta da revelação. E se é falta de revelação, também é falta de outra coisa, falta de predestinação. E se é falta de predestinação, é falta de outra coisa também, de eleição. Então, por que você não teve dificuldade por causa disso? Você não teve dificuldade. Por que você não teve dificuldade? Por causa da revelação. Amém, irmãos? Deus te revelou isso. Deus abriu seu entendimento por isso. Porque se Deus não tivesse revelado, você tinha dificuldade, você brigaria, você xingaria, bateria a porta, chamaria de falso. Mas porque Deus abriu seu entendimento e você creu nisso, então você já não é mais condenado por causa disso. Você já não pode morrer mais em seus pecados por causa disso. Você pode morrer de outras coisas, mas disso não, você não pode. Se não credes que eu sou, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. E antes que Abraão existir, eu sou. Amém, irmão? Esta é a maior revelação de todas as revelações. Diz o irmão Branco. Essa é a maior de todas as revelações. Todas as revelações são importantes. A revelação sobre a semente da serpente é importante. Saber exatamente o que aconteceu no jardim do Éden. Todo esse tempo, toda essa vida, vovós, bisavós, trisavós, gerações antigas, inteiras, enganadas, suplantadas de que uma maçãzinha, que uma maçã. Daqui a pouco só falta o pregador falar que é maçã americana, que é maçã galesa, argentina. Esse tempo todo enganados de que a desgraça do mundo inteiro, a desgraça da humanidade inteira foi provocada por uma mordidinha na maçã. E todos enganados esse tempo todo. Todos enganados. E nem sabíamos que em cima da terra havia dois tipos de filhos. Filhos de Deus e filhos do diabo. E pensávamos que todo mundo era filho de Deus. Vivendo enganado nas denominações, nas igrejas, pensando que todo mundo é filho de Deus. Irmão, outro dia, não, claro que eu não fui falar, né? Aí eu estava lá no restaurante, aí um comendo, outro comendo, deixa um pouquinho para mim aí, porque todo mundo é filho de Deus. Eu falei, não, filho. Não, filho. Falei comigo, né? Eu não falei para ele. Senão eu que saía com a colherzona na cabeça lá. Falei, não, filho. Não é todos os filhos de Deus, não. Isso só manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. São João 13. Não. E nós enganados numa religião, enganados na denominação. Todo mundo é filho de Deus. Né? Nós éramos enganados, nós tínhamos que fazer sacrifício de touro, tinha que subir monte, claro que é bom. Tinha que sacrificar, é bom sacrificar. Tinha que fazer isso, aquilo, outro e tudo, e trabalhar para ser salvo, trabalhar para ser salvo. Você tem que trabalhar para ser salvo. Você tem que se esforçar. Não, todo mundo enganado. A salvação já tinha sido antes da fundação do mundo. Predestinação. Tudo enganado. Enganados, enganadas. Mas aí a revelação desceu, amém, irmão? Aí descansamos por meio da revelação. Deus abre o nosso entendimento. E o diabo odeia a revelação. Se tem uma coisa que o diabo detesta num crente é ser revelado. Agora, o diabo adora um crente duvidoso. Mas ele gosta de um crente duvidoso.
Ele gosta de um crente que duvida. Será que é mesmo? Será que essa mensagem é verdadeira mesmo? Será que esse profeta foi enviado mesmo? Será que ele é Elias? Será que foi mesmo a maçã? Ah, mas como ele gosta desses crentes. E não pensa que está muito lá não, tu pode estar no nosso meio, tá? O diabo odeia a revelação. Ele odeia a revelação. O profeta diz que ele odeia os 2 livros da Bíblia, Apocalipse e Gênesis. Porque Gênesis mostra o que ele fez no princípio e Apocalipse mostra o que ele vai ser no final. Ele odeia esconder esses 2 livros das pessoas. Por isso que os pregadores não entram neles, nem em Gênesis e nem em Apocalipse. Você vê muitos pregadores entrando em Gênesis 1, 2 e 3? Você não vê não. Pregadores ficam longe desses 3 capítulos, porque tem que ensinar muita coisa ali dentro. Tem que ser por revelação. Por que mantém ali a boca aí afastada? Nem então é a mulher do fluxo de sangue, é o cego de helicóptero aqui e vai embora. É campanha disso, é campanha daquilo outro. O diabo está escondido, mas para nós ele já foi revelado. Seus trabalhos. Já foi revelado para nós o que ele fez lá no céu, o que ele fez no Éden, o que ele andou fazendo nas eras no tempo antigo também. Foi revelado para nós o que ele fez nos dias, foi revelado para nós o que ele fez nas eras da igreja, e é revelado para nós o que ele está fazendo hoje. O mundo não sabe, mas nós sabemos o que ele está fazendo agora, amém, irmão? Ele está tentando juntar para um grande molho no concílio mundial de igreja, mas para nós já foi revelado, amém, irmão? Nós não vamos entrar nisso porque já ouvimos a voz, sai dela, povo meu, sai dela, amém, irmão? Mas aí estava. Irmão, é complicado. Nicodemos, coitado. O dilema de Nicodemos. Nicodemos não queria deixar de crer de forma alguma que ele era um homem de Deus, enviado de Deus. Mas se você observar, Jesus, ele voltou para casa sem nenhuma revelação. Porque não era eleito para naquele momento. Porque se Nicodemos estivesse nos planos de Deus para a salvação, a redenção, ficava ali na mensagem. E Jesus não explicou. Jesus só falou assim, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver, não pode entender, não pode compreender, não pode entrar, não pode ver. Aí ele embaraçou a cabeça toda. Como é que eu vou entrar na frente da minha mãe outra vez? Coitadinha, está enterrada há muito tempo. Como é que eu vou fazer isso? Aí Jesus só pregou e pôs parábola por ele. Só parábola. E ele voltou para casa com um cabeção, daquele tamanho, diz o Mombrana. Se fosse um eleito, ele ficava ali. Jesus abriu o entendimento dele. Amém, irmãos? Amém. Não estava nos planos para se revelar. Só tinha o entendimento que ele era um bom homem de Deus, usado por Deus. Só esse entendimento. Só tinha esse entendimento. Nicodemos sabia que ele era um homem enviado de Deus e Deus estava com ele. Coloca Nicodemos aqui e Pedro aqui. Nicodemos, o que vocês acham na reunião? Na reunião nós achamos que ele é um homem bom, um homem de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que ele faz se Deus não for com ele. E você, Pedro? Bom, ele é o Cristo, é Deus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Ele é o Cristo, é Deus, o Filho de Deus vivo. Olha a diferença. Então, a esse Deus abriu o entendimento, porque Jesus Cristo disse, Deus abriu para você, Pedro, não foi você. Esse aqui não, voltou para a igreja, voltou para a nação do mesmo jeito. Se tivesse nos planos para ser aberto o entendimento, ficaria ali. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, a revelação é que faz a diferença. Você não é melhor que ninguém, irmãos. Você não é melhor que ninguém. Talvez você tenha um vizinho, você tenha uma vizinha, você tenha um amigo que é pastor, você tem um irmão, você tem um parente que é crente ali, ó, está tentando servir a Deus ali, ó, está ali. Tem méritos para isso, você sabia? Tem méritos. Eles têm méritos. E ali faz, se esforça da maneira deles. Você não é melhor que eles de nenhuma unha, você não é melhor que nada. Você não tem uma diferença nenhuma. Você não é melhor que ele que nada. Talvez você até pior em alguns requisitos. E ele faz, você não faz. Mas a única diferença entre você e ele é a revelação.
A única diferença é a revelação. Eu não sou melhor que ninguém. Mas a única diferença entre eu e Beltrano sobre a palavra, sobre quem é Deus, sobre quem é a mensagem, é a revelação. Essa é a revelação. Jesus não viu diferença entre Pedro e Anás e Caifás. Não, em nenhuma, em sentido físico, não. Não. Mas a diferença é a revelação. Aí Jesus falou assim, ó. Ele exultou e alegrou-se no Espírito. Graças te dou, Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelar-te aos pequeninos que creriam nisso. Então, ele não disse assim, o Pai, graças te dou por ter não deixado isso de forma alguma Anás e Caifás ver. Ele não falou isso, não. Graças te dou, Pai, por ter ocultado isso dos sábios e entendidos, mas revelar-te aos pequeninos, porque esses creriam. É do agrado dele. Amém, irmãos? Então, observe bem que a única diferença é a revelação. Você cruza com o irmão, ele está indo para a denominação que você sabe que tudo que ele está crendo lá é errado. E se ele não consertar a fé dele, ele vai para o Conselho Mundial de Igreja, vai para a marca da besta, vai para a grande tribulação, e depois vai ter que ser julgado no trono branco, e depois ele pode ir até para o inferno. Aí você está subindo para a igreja, sabendo disso, sabendo aquilo outro. Você olha para trás, vê ele com a Bíblia debaixo do braço, você vê vestido, ele não tem diferença nenhuma de você. Nem a Bíblia que ele está carregando é diferente da sua. Mas a diferença entre você e ele é a revelação. Aleluia. É a revelação que nos faz a diferença. Amém, irmão? É a revelação. A revelação fez a diferença todinha de Pedro com todos os demais. Revelação. E Pedro, ele continuava não sendo convertido. Pedro não era nem convertido ainda. Porque não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Foi só no dia de Pentecostes que recebeu. Quem entendeu, irmão? Entenderam? A diferença da revelação. A revelação. Deus nos deu a revelação não para nós ser melhores do que ninguém, mas para nós ser diferentes. Amém, irmãos? Ser diferentes. E aonde a nossa diferença começa? Aqui. Paulo diz, pela renovação do nosso entendimento. Renovação. Nós devemos renovar aqui. Porque o velho entendimento tem que jogar fora. Nós vínhamos com aquele velho entendimento. Entendimento batista, entendimento metodista, entendimento católico. Aquele velho entendimento tinha que cair fora, enterrar. Então Deus vem com a palavra revelada e nos renovamos o nosso entendimento. Amém, irmão? A renovação do nosso entendimento. Entendimento é o quê? É revelação. Revelação é fé. Fé na palavra revelada. Amém? Então vejam bem. Observe aqui, vamos ver aqui um pouquinho do sofrimento de Nicodemos, um pouquinho, para você ver que situação que Nicodemos enfrentou. Para vocês verem a situação. Olha aqui. Quero que vocês prestem atenção. Parágrafo 75 da mensagem, porque sou contra a religião organizada, pregada pelo irmão Brana. Porque sou contra a religião organizada. Parágrafo 75. Nicodemos sabia que ele conhecia acerca da vida, porém nunca soube que ele era a vida eterna. Está vendo? Eles pregavam o tempo todo acerca da vida. Quem era a vida? Deus. Mas nunca soube que ele era a vida eterna. E que esse era o homem com o qual ele estava falando. O mensageiro, a luz do dia, a luz do mundo. A luz resplandece das trevas e as trevas não compreendeu. Está vendo? Não compreendeu. Ele foi enviado para os seus e os seus não receberam. Por quê? Porque eles estavam tão organizados, estabelecidos com lavagem de jarros e panelas e tradições, que eles falharam em ver a palavra feito carne. Isto tem se repetido. Isto tem se repetido novamente. A história se repete. Frequentemente, sim, ele sabia que ele sabia acerca da vida, sim, Nicodemos sabia acerca da vida, mas porém ele não sabia que a vida eterna estava ali, na frente dele. Nicodemos não sabia que ele era a vida. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Isto é o que é hoje, assim que muitas pessoas tratam
de fazer de Jesus um grande mestre. Eles até mesmo tentam dizer que ele era um profeta, porém, quando você tenta dizer que ele era Deus, isso é demais para as pessoas. Está vendo? E isto foi demais para Nicodemos. Você diz que ele era o Filho de Deus, você diz que ele foi um profeta, você diz que ele foi enviado de Deus, mas quando você diz que ele é Deus, isto é demais para as pessoas. Quando você tenta dizer que ele era Deus, isso é demais para eles. Porém, ele era Deus, ele é Deus, e sempre será Deus. Amém? Vejam bem, vamos ver aqui outra coisa. Veja, vamos ver aqui outra coisa aqui. O irmão Branham disse, presta bem atenção, ser nascido do Espírito é crer e comportar-se no Espírito. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, que isso é profundo. Nicodemos chega e diz para Jesus o que eles pensam acerca dele. Ele chega e diz para Jesus o que eles pensam acerca dele. O clérigo, o ministério, o grupo de pastores. O que pensa acerca dele? Mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele ou nele. Aprovando isso. Jesus disse, olha Nicodemos, tem que nascer de novo. Olha a resposta de Jesus. Tem que nascer de novo. Mas como? Como eu posso entrar de novo já sendo velho, homem já de novo no ventre da minha mãe? Então, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, do Espírito. Aí, presta bem atenção. Que muitas pessoas não entendem o novo nascimento. Não entendem o novo nascimento. Tem gente que está preocupado, oh meu Deus, quando é que eu vou nascer de novo? Quando é que eu vou nascer de novo? Irmão, há uma diferença entre nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo, diz o irmão Branham. Tem gente preocupado, quando é que eu vou nascer de novo? Quando Jesus está dizendo, tem que nascer de novo, para ver o reino de Deus, ver é entender, diz o irmão Branham, provando só para ver é entender, é compreender. Ou não, Nicodemos, tem que nascer de novo para poder compreender. Ou seja, você tem que ter o seu entendimento nascido outra vez, ou renovar o seu entendimento de novo para compreender isso. Então você, irmão, já nasceu de novo há muito tempo. Amém. Quem entendeu, irmão? Amém. O profeta explica isso. Nascer no reino é diferente de estar posicionado nele. Ele disse, nascer de novo é uma coisa, adoção para o batismo do Espírito Santo é outra coisa. Nascer de novo não poderá ver. Ver é entender, diz o irmão Branham. Ver é entender. Se não nascer, não pode entender. Se você entendeu isso, só poderia ser através disso. Amém, irmãos? Amém. Mas o pastor pensava que era o batismo do Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Batismo de exposição é possessão. Batismo do Espírito Santo é selo. Amém, irmãos? É selo. Provando a sua palavra, o profeta diz, ver o reino é entender, é compreender. Por isso que Jesus Cristo disse, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver. Pedro tinha nascido de novo. Mateus tinha nascido de novo. Filipe tinha nascido de novo. Ele só não tinha sido batizado com o Espírito Santo, porque nascido de novo tinha compreendido quem ele era. Amém, irmão? Tinha compreendido quem ele era. Qualquer dia desse eu vou trazer um estudo na mensagem da igreja sobre nascer de novo e batismo do Espírito Santo nas mensagens do profeta, para os irmãos entenderem isso. Então, você jamais poderia. Aí você fala, mas como é que eu estou nascendo? Esse nascer de novo não é igual pregado, gente, das denominações, não. Eles pregam esse novo nascimento, não. Não é igual esse nascer de novo que o irmão Branham ensina para nós e revela como é. Não é esse nascer de novo que as denominações pregam há muito tempo nos nossos ouvidos, não. Que o nascer de novo é, se você bebe e fuma é porque você não nasceu de novo. Se você joga é porque você não nasceu de novo. Não é isso, não.
Nascer de novo para não ver o reino de Deus é entender, é compreender. Compreender. Vejam bem, quando uma criança nasce numa família, ele já pode ir para a escola? Não. Ele já pode colocar o próprio copo na mão e tomar? Ele nasceu? Nasceu? Na casa todo mundo celebrou? Todo mundo celebrou? Sim? Mas quem pode provar que esse pai, quando ele tiver com 18 anos, será um filho obediente ao pai? Posição, adoção. Aí está o negócio. Aí que eu quero trazer para os irmãos a explicação sobre nascer de novo e batismo do Espírito Santo. Há uma diferença entre nascer no reino e ser adoção. Na mensagem de adoção, irmão Branco. Então, quando uma criança nasce na casa, todo mundo se alegra. Todo mundo quer pegar. Daqui, deixa eu pegar. Mas quando tem 18 anos matando para lá e para cá, quem quer pegar na mão? Quem quer pegar na mão? Foi o posicionamento que ele teve. Está entendendo, irmãos? Porque filho é filho na obediência. Filho é filho na obediência. Não é porque foi gerado, não. Olha para o que Paulo escreveu sobre Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então, quando nasce, todo mundo se alegra. Todo mundo está alegre. Aí, deu 18 anos, está matando, está preso, está matando, está roubando. Que demônio! Você está entendendo a mesma coisa? Então, os conselhos que foi aqui, os ensinamentos, as pregações, vamos colocar isso como espiritual. Os conselhos que foi dando o pai e a mãe, as pregações dedicadas, as pregações, filho, o pai é assim, mamãe é assim. Ele, foi entrando aqui e saindo aqui. Cadê o posicionamento? Nós viemos da denominação, nascemos com entendimento, viemos, amém, irmãos? E a cada dia Deus está pregando para nós, amém, irmãos? Para nos posicionar para ser cheio do Espírito Santo e no arrebatamento. Aleluia. O que adiantou pessoas que veio para a mensagem dizendo que entendeu e está no mundo agora? Ficou 2, 3 anos, está no mundo agora, na mensagem lá fora. Veio, batizou, bonitinho, eu creio. Que nada, que creio nada. E está lá fora. Não está na comunhão mais, não está na igreja mais, não está tomando ceia. Está lá fora. Vivendo como o mundo, agindo como o mundo. Se precisa da segunda base da adoção para ir no arrebatamento, quanto mais eu nascendo aqui, a primeira base nem chegou ainda. Estão entendendo, irmãos? Oh, Deus do céu. Aí presta atenção no que vai falar aqui agora, William Branham, profeta de Deus. 136. Ser nascido do Espírito é crer e comportar-se no Espírito. Está vendo? É crer e comportar-se no Espírito. Presta atenção. É entender, crer com o coração. Quando Jesus estava falando ali, ele disse, por isso vos profetizou o profeta Isaías. Tem ouvidos para ouvir, mas não pode compreender. Não é assim que fala. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Para que ouvindo compreenda Deus. Então Deus fechou o entendimento deles. Por isso bem vos disse o profeta Isaías: esse povo tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos para ver, mas não veem. Isso tudo é espiritual, gente, é compreender, quer entender, gente? Isso é espiritual. É igual assim em cada era. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Mas todo mundo ouve. Mas ouvir é compreender. Amém, irmãos? É entender. Aí Deus vem e tira a cera da incredulidade que estava dentro dos seus ouvidos espirituais. E você compreende a palavra de Deus. Aleluia. Ser nascido do Espírito é crer e comportar-se no Espírito, é entender e crer com o coração que Jesus é o Cristo. E ninguém pode chamar Jesus Cristo.
Jesus Cristo, o Espírito Cristo, senão pelo... Está vendo? Não pode. Ninguém pode chamá-lo senão pelo Espírito Santo. Mas todo mundo chama. Tem uma revelação, tem um centro. Mas todo mundo chama. Tem um centro. Todo mundo chama ele de Jesus. Então tá bom. O Batista chama? Chama. Mas como é que chama ele? Coloca como segunda pessoa. Então não é o verdadeiro Espírito Santo. O 30 vezes chama. Mas coloca ele como? Coloca como o segundo. Uma trindade. Então não é o verdadeiro Espírito Santo. A revelação verdadeira. Mas eu chamo ele. Mas pelo correto. Amém, irmãos? Sendo Deus e sendo o único Deus verdadeiro. Então é motivo de alegrar, de agradecer a Deus, irmão. Quem era você? Quem era você, irmão? Para você estar aqui nessa noite sentado ouvindo essas coisas, quem era nós? Não desfaça de ninguém, irmão. A única diferença que você tem dele é a revelação. É a única diferença. É a compreensão, é que Deus abriu o seu entendimento. Você continua com o mesmo peso, com as mesmas dificuldades, mancando a mesma coisa, caguejando ali e tal, e doente, você continua sendo aquela mesma pessoa, indo e voltando, na mesma padaria que era antes, que você ia com aquela pessoa. Você continua sendo o mesmo, mas o que faz a diferença é a revelação. Amém? Então, para terminar, para nós terminarmos aqui. Veja. Aí ele segue para Nicodemo. Nicodemo fica ali um pouquinho. Sendo ele um homem, alguém poderia. Ele não pode ser Deus. E ali diante de Nicodemos estava ele, diante. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Mesmo o Filho do Homem que está agora no céu. De novo outra pancada. Isso foi demais para ele. Como pode alguém estar no céu e na terra ao mesmo tempo? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que agora está no céu. Mas como? Isso foi demais de novo para Nicodemos. Como poderia ele, o Filho do Homem que desceu do céu, era o mesmo que subiu ao céu? E o mesmo que estava agora de pé aqui diante de mim? Falando comigo, Nicodemos? Estava no céu? Bem, ele deveria ter visto isto, que ele era Deus. Ele poderia falar isso porque ele era Deus. Jesus, quando se tornou homem, ele não perdeu o controle do universo, não. Ele não perdeu o controle do universo, não. Ele não perdeu o controle das estrelas, dos sóis, do sistema, do universo. Ele não perdeu o controle, mesmo estando naquele corpo, porque, sendo Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em tudo. Amém, irmão? Por isso que ele estava ali agora, diante de Nicodemos, e estava no céu ao mesmo tempo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Não. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Mesmo com dificuldades, passando mal, mas o Senhor nos deu forças para falar um pouco sobre esse assunto tão maravilhoso. Eu peço ao Senhor graça e força, Senhor. Oramos e pedimos ao Senhor que abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que esta revelação, Pai, possa vir, Senhor, encaixar no nosso coração, Senhor, como uma rocha, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tão grande revelação, por tão grande salvação, que foi anunciada, Senhor, vindo por eles aos nossos pais, mas ela foi impedida durante as eras, mas foi revelada nesses últimos dias, sendo restaurada nesses últimos dias, por esse mensageiro profeta. Obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom,
Quem é dos irmãos ainda que estão naquele propósito da madrugada, orar da madrugada, 3h15 da madrugada? Amém. Continua, irmão, continua. Deus vai fazer muitas coisas através, viu? Tem muitos irmãos orando nesse horário, 3h15 da madrugada. Os que podem, né, irmão? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de levantar, trabalhar cedo, então não é uma coisa obrigatória, né? É só quando tem condições de fazer isso. 3h15 da madrugada. Deus abençoe a todos, até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.